Salve, salve, galera! Hoje a resenha com Alexandre Alves. Alexandre Alves lindo. Não sei por que é lindo, mas é lindo, né? É lindo, é lindo. Um prazer aqui, cara. Prazer. Obrigado pelo convite. Juninho, meu parceiro aí agora. Obrigado. Sempre bom poder colaborar, né? José Alexandre Alves Lindo. Nome profissional Alexandre Alves. Né? Lindo por sobrenome, lindo por tudo. mas Coração tá bom. bem, pô, mas tá bem também. Tô bem também, né? Me cuido, né? E é um cara muito que eu já pude conhecer nesse pouco tempo aí, que é um cara de um caráter também exemplar, um cara do bem, natural de Santo André, mas começou a sua carreira no União São João de Araras, nascido dia 15 de 8 de 73. Isso, né? É isso aí, natural de Santo André. Comecei minha trajetória no futebol de base, União São João de Araras, mas eu falo que eu sempre comecei a jogar no futebol de salão no Rigesa, em Valinhos, onde tudo começou, onde eu tenho um mestre, né? Toninho Evangelista, que eu sempre falo, sou grato muito por ele, por ter me ajudado muito na infância, né? No começo quando eu tinha 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos lá, me ajudou muito e eu sou grato a isso sempre. A Deus e a Toninho Evangelista. Eu queria primeiramente entender como foi esse processo aí na infância. Como foi a sua infância? Foi uma infância tranquila? Foi uma infância, tipo, como a maioria da sociedade, que passou por dificuldade? Como é que foi essa infância? Bom, a infância foi como a maioria da sociedade, né? Com muitas dificuldades. A gente morava em Santo André e ainda meu pai era vivo. Nós viemos para Valinhos, né? Eu tinha 7 a 8 anos, né? Perdi meu pai logo depois, em 83, né? Eu tinha 9 anos. Aí as coisas ficaram mais difíceis ainda, né? Porque a gente não tinha condições, né? Minha mãe trabalhando para cuidar de 3 filhos, eu e mais 2 irmãs. E eu jogando futebol de salão, no Rigesa em Valinhos, minha mãe trabalhando, minhas irmãs ainda menores também. E minha mãe, guerreira. Minha mãe guerreira, sempre fez, né, pelos filhos, por nós todos. E logo que meu pai faleceu, minha mãe, né, minha mãe conheceu o meu padrasto, também falecido hoje. Né, e se não fosse eles, né, a gente não teria nem casa para morar. Né, nós viemos para esse bairro aqui, onde nós estamos gravando hoje, no Jardim Amazonas, que era vizinho aqui. Então eu morei aqui nesse bairro também, né, onde eu estou hoje, né, com a minha namorada que mora aqui. E o meu pensamento sempre foi ser jogador de futebol, porque acho que era a única opção que eu tinha na época, né? Eu estudava, né? Hoje eu posso dizer que eu também sou contador, sou formado, né? Mas a opção mesmo era ser jogador de futebol, porque eu tinha um dom, tinha esse talento que Deus me deu. E sempre busquei, sempre falava para todo mundo que eu ia ser jogador de futebol. E graças a Deus eu consegui ser jogador de futebol. E na minha carreira toda eu consegui ajudar toda a minha família, né? E até hoje, lógico, né? Correndo, trabalhando. Tenho meus filhos, né? Que eu tenho que cuidar também até eles darem um segmento aí na vida. E foi isso, a infância com dificuldade, mas de muita alegria, que nós aproveitamos muito, nos divertimos, que era totalmente diferente de hoje, né? E foi isso, cara. Com dificuldade, mas sou feliz, sempre fui, sempre você, sempre com essa alegria aqui. Isso é bom. E como foi a sua chegada no União? Já que você é de Santo André, teve uma passagem ali que você falou ali no Vigesa e tudo, mas como foi a chegada na categoria de base do União São João? Eu jogando por Valinhos, né, Rigesa, e naquela época, até hoje existe, né, os jogos regionais, onde as equipes da cidade representavam a cidade, né? Guarani representava Campinas, Ponte Preta também representava Campinas, era um ano de cada um. A gente falou hoje, agora há pouco, de Piracicaba também, né? O 15 representava Piracicaba, Rio Branco representava Americana, União São João representava Araras, e era muito forte os jogos regionais. E eu fui por Valinhos. Rigesa. Por Valinhos. Sim. Rigesa representando Valinhos. Nós fomos pelo futebol de salão e futebol de campo. E o futebol de salão nosso era muito forte, né? A gente foi, disputou o campeonato de futebol de salão.
E logo na sequência começou o futebol de campo. E o Toninho Evangelista, que era o nosso treinador de salão e de campo, falou. Ele me chamava de Zé, né? Porque José Alexandre. Ô Zé, joga o campo. E eu não gostava de jogar campo. Mas eu fiquei e a gente foi indo no torneio, nos jogos regionais, indo, ganhando. Foi dando certo? Foi dando certo e eu jogando bem, né? Sim. Eu era atacante, não era meia, né? Como eu fui conhecido no futebol, né? Como meia atacante. E na época eu era centroavante, só que eu era pequenininho, né? E nos jogos regionais eu comecei a voltar, a jogar de meia e foi muito bem. E Valinhos também, o Rigiesa foi muito bem. Nós chegamos entre os 4 melhores e numa semifinal contra o Guarani, cara, de Campinas. Jogamos, perdemos nos pênaltis, né? Mas foi pela campanha de Valinhos, né? E nesses jogos regionais, Araras estava disputando. E Araras era um timaço. Roberto Carlos, como nós falamos agora há pouco, jogava por Araras. E o observador do União São João era o Adailton Ladeira, um dos melhores até hoje, de categoria de base. E ele foi no nosso alojamento, falar com o Toninho, e falou que gostou de um magrelinho, o número 8 lá, e que queria saber se ele poderia ir para Araras, né? Na hora eu aceitei, né? Questão, quem era? Era o Alexandre. O magrelinho era eu, né? Com 15 anos lá, né? Voando nos jogos regionais, né? Fazendo o que eu gostava com alegria, né? E ele foi lá no alojamento, nas escolas, né? Falou com o Toninho e o Toninho veio falar comigo. Eu falei, bora. E de lá eu já fui pra Araras, nem conhecia Araras, cara. E os jogos regionais estavam sendo em Itapira. E de lá já fui pra Araras na categoria de base. Nesse torneio de 1990 em Itapira, União São João ficou em segundo, que perdeu para Campinas, né? Guarani 1, União São João 0, gol do meu amigo Luciano Gama, viu como eu lembro, né? Lá de Rio Claro. E nisso eu fui para Pará, lá no União São João. Chegando lá, cara, o Play Freitas, foi ex-jogador também do União São João, era observador técnico. E eu cheguei e vi o treino lá do pessoal. E eu vi o Roberto Carlos, o pessoal todo, eu falei, cheguei o Play, falei, você quer o profissional? Que eu não tinha visto, nunca tinha visto um profissional. É o profissional? Ele falou, não, é juvenil. Eu falei, tô enrolado, tô morto, tô magrinho, né? Chegando, nossa, que era tudo forte, né? Alimentação, tudo aquilo. Mas, velho, deu certo, cara. Cheguei lá, né, com 15 anos lá, já fiquei um tempo lá em adaptação, já fiquei no União São João. E logo depois, 2 anos depois, eu já tava no profissional, cara. Com 17 anos, ali para 18, já tava no profissional. Então foi meu começo, meu começo ali no União São João, que me deu toda essa estrutura, essa oportunidade de jogar uma base, né, no juvenil, e logo em seguida, com muita gratidão também ao Jair Pisciani, que me subiu do juvenil para o profissional. Mas é legal a gente falar desse negócio da base, porque eu acho que cada vez mais vem sendo discutido isso, de base. Eu nunca dei um chute, eu falo para quem quiser ouvir, porque não jogo nada mesmo. Mas muitas pessoas que eu conheci, que conheço, que jogaram e jogam, falam que a base mudou muito. A base na sua época era de um jeito. Hoje a base, pelo que dizem, não se trabalha tanto o fundamento, essas coisas. O que você pode falar disso aí? Bom, mudou muito. O futebol mudou muito, né? O futebol mudou muito, você vê aí, o nível do futebol está muito, muito baixo, né? Principalmente aqui no Brasil. Você vê uma seleção brasileira, né? A gente fala mesmo, porque a gente jogou, a gente sabe. Você via na década de 70, 80, 90 até ano 2000, você tinha 10 meias, né, na minha posição, 15 meias. Hoje você não vê um, né? Mudou a forma de jogar, mudou como se deve jogar aqui no Brasil, né? E isso vem lá de baixo, categoria de base. Enquanto o Brasil estiver jogando no esquema que os europeus jogam, o Brasil vai ficar difícil para ganhar alguma coisa. Então a gente fala. E na época, a categoria de base era o seguinte, mudou muito porque também. Porque antes a Federação Paulista ajudava os times do interior, né? Você via os times do interior aí revelando muitos jogadores, tinha uma estrutura, né, para poder fazer isso. União São João, Piracicaba, Rio Branco, Novo Horizontino. Se for falar aqui tem um monte. Guarani, que era um dos melhores, Ponte Preta era um dos melhores na década de 90, de revelar jogadores e subir jogadores para o profissional. Né? E como foi perdendo isso, né, os times do interior, muitos já praticamente sumiram, né?
A gente dá parabéns desses que estão retornando, como o Novo Horizontino, Mirassol, outros aí, né, que estão fazendo um trabalho novamente visando a base. Sim. Né? E naquela época, você ia fazer uma avaliação e se você tivesse condições, você ficava. Hoje já mudou muito, por quê? Dinheiro. Né? Eu já falo, eu acho absurdo você ir fazer e ficar numa categoria de base e pagar para jogar. Tem muito isso isso acontece muito, 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 muito. Você tem que pagar o mês para poder ficar, né? E o garoto, o menino bom de bola, não tem condições e não tem como jogar. Isso eu acho absurdo, cara. Então eu sou contra isso, sou contra. Você pagar para jogar. Né? Você tem um menino bom ali que é do bairro, não tem condições, o outro que é mais ou menos e o pai tem uma condições financeiras melhor e paga, por isso que o futebol está nesse nível. Então a gente fica triste com essa situação, porque na época você chegava lá e só ficavam os melhores mesmo. Então a briga era boa lá na base. Pessoal, quem tá falando aqui não é um cara emocionado, não, viu? É um cara que viveu no meio do futebol jogando e hoje vive no meio do futebol nos bastidores. Então ele sabe do que ele tá falando, não é besteira, não, viu? Verdade. Tive uma live semana passada, né, com o pessoal do Mojimirim que está voltando uma empresa que está voltando a fazer o trabalho de base. Falei que eu sou contra, né, cobrar dos meninos para poder fazer uma avaliação, mas tem que entender também que os times não têm condições de manter o garoto hoje. Por quê? Não tem uma parceria, né? Mas então tem um motivo para isso. Tem um motivo para isso, mas eu sou contra. Só que perde o quê? Perde o fino da bola ali. O fino da bola, porque o garoto, o pai que tem mais condições, né, não, é o melhor financeiramente. Não é o melhor, é quem tem o dinheiro que vai ter a condições de deixar o garoto lá porque vai bancando mensalmente. Isso eu sou contra. Infelizmente, o futebol brasileiro está nessa situação. Então você acha que, já que você entrou nessa seara aí, nesse assunto, você acha que, como você disse, que tem menos qualidade hoje, é por conta disso? Também. Né? Apesar do nível estar bem abaixo, você vê, pô, tem jogadores que a gente assiste os jogos, né? A gente comenta entre nós master hoje, né? Poxa, o cara tá ali e tá ganhando absurdo, né? Como se ganha hoje o profissional. É que nem o Neto fala uns pés de rato, é verdade. Pô, você vê jogadores que na nossa época não jogaria. Nem estaria no elenco, não estaria. Mas, como mudou muito, né, o futebol, em relação a dinheiro, a tudo. E essa parte que você disse aí do